Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 56, que diz: Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Bom, queridos, aqui Jesus traz à tona um tema que é comum nas suas pregações, a questão de permanecermos nele. Porque a vida cristã não é meramente saber uma informação, conhecer a respeito de Jesus, né, achar bonito esse nome e parar por aí. Não. A vida cristã é conhecer a Cristo e permanecer nele. Isso é essencial, que a vida cristã seja algo contínuo. Assim, se o nosso tema aqui é carne, né, vinho, pão, assim como você precisa se alimentar todos os dias para ter um corpo saudável, um corpo forte, um corpo que se move bem na vida, da mesma forma em relação à alma. Você precisa estar se alimentando para fortalecer a sua alma, para que a sua alma seja sadia e possa enfrentar as intempéries da vida. Porque se você deixa a sua alma raquítica e frágil, você vai ter dificuldades. Então, como fortalecer a sua alma, ter uma alma mais forte e preparada? Permanecendo em Jesus, sempre. Salmo 91, um trecho que todos conhecem, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Então, como é que você descansa na presença de Deus? É habitando no esconderijo do Altíssimo, é estando perto dele. Em João capítulo 15, um trecho que nós ainda chegaremos, Jesus diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, o galho, de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, esse é o segredo, queridos, para ter uma alma cheia de vida, permanecer em Jesus. Porque quem permanece nele dá fruto. É uma pessoa que floresce para a vida. É uma pessoa que a vida, por estar conectado em Jesus, a vida de Jesus está fluindo através dessa pessoa. Então, precisamos permanecer nele. E isso é inclusive uma oração de Jesus. Em João capítulo 17, na famosa oração sacerdotal, quando Jesus ora a Deus, Deus falando com Deus a nosso respeito, olha que coisa linda. No verso 23 ele diz: eu neles, falando de nós, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Então, eu neles, esse é o objetivo de Jesus. E no verso 26 ele diz: eu também neles esteja. Então, esse é um princípio, é um desejo de Jesus, ele estar em nós, vivendo conosco, habitando o nosso coração, habitando a nossa mente, habitando a nossa alma. Tanto é que as Escrituras usam a figura de nós sermos um santuário de Deus, nós sermos o templo de Deus. Lá em 2 Coríntios 6,16 diz que nós somos o santuário do Deus vivo. Então Deus quer habitar em nós. Então Ele quer a união mais íntima possível. E como é que você permanece em Jesus? Se esse é o segredo para ter uma vida abundante, uma alma cheia de vida, como permanecemos nele? Bom, em João 14, Jesus nos diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então a primeira coisa é guardar o ensino de Jesus.
Tudo que ele ensina é essencial para que você tenha a vida de Deus na sua vida. E você pergunta, qual é o ensino de Jesus? Todos eles. Sobre mansidão, sobre ser uma pessoa que serve, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que ama. Se você colocar todas essas coisas em prática, as coisas vão entrar no eixo na sua vida e você terá uma vida cada vez mais cheia de vida. Porque uma pessoa que não perdoa, a vida dela vai se deteriorar. Uma pessoa que é muito egoísta, centrada em si mesma e pouco ama, a vida vai perdendo sentido. Porque ela vive apenas consigo própria, se isola e não tem, né, o desfrute de conviver com as outras pessoas, amá-las, servi-las, etc. Então, viver todo o ensino de Jesus, isso faz com que Deus venha estar contigo e permanecer em você. Semelhantemente, 1 João 3 nos diz que quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Então, é dar razão a Deus, é a sua alma dar razão a Deus. Quebrar todos os vícios, todos os padrões maus que contaminam, que envenenam, que intoxicam a alma, limpar tudo isso e dar razão a Deus e viver com Deus e com a alma cada vez mais limpa, Deus vai ali produzindo frutos. 1 João 4 diz que qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Bom, isso é bem óbvio, né, querido? Se Deus é amor, como é que Deus vai permanecer em você e você nele? Ora, permanecendo no amor. Se Deus é amor, é fundamental e essencial que a sua vida seja dando razão ao amor, vivendo no amor. Quanto mais você amar a sua família, os seus filhos, os seus amigos, seus parentes, e dar razão ao amor em vez ao egoísmo, você vai se encher mais de Deus. E isso é uma luta imensa ao coração tão egocêntrico do ser humano. Aí você tem que decidir se vai dar razão a Deus, se vai dar razão ao amor, ou vai continuar falando do amor como um tema abstrato, um tema distante, um tema bonito, romântico, mas não vivenciado. Você precisa viver o amor se você quiser ter Deus permanecendo em você e você nele. Você quer ter Deus na sua vida, quer ter vida abundante, você precisa amar cada vez mais e permanecer no amor. Agora, queridos, o que significa isso? Se essa é uma temática de Jesus, que nós precisamos permanecer nele, permanecer em Deus, inclusive uma oração de Jesus, um desejo de Jesus, né? O desejo daquele que ama, que é estar junto do outro. E nos é ensinado que nós precisamos amar para permanecer em Deus, precisamos dar razão a Deus, seguindo o seu ensino, o seu exemplo. E o que isso significa, queridos? Né? Permanecer em Deus. Olha que coisa linda, queridos. De todas as conexões, de todas as uniões, de todos os relacionamentos que existem, nenhuma conexão é mais íntima, mais profunda, mais completa do que aquela que ocorre após a digestão dos alimentos. Estamos falando aqui de carne e sangue, Jesus está usando essa imagem de carne e sangue. Veja, a conexão mais completa, mais profunda é quando o alimento é digerido, porque veja o que ocorre. O alimento, você come uma determinada comida, o alimento, após a digestão, ele é transformado na própria substância de quem você é. O alimento, que era algo distinto de você, ele passa a fazer parte de você e passa a ser um com você. E fortalece você e faz parte de você a partir de então.
Então, desse processo, Jesus fez desse processo um modelo de união que existe entre ele e nós. Ou seja, ele quer fazer parte do nosso ser. Ele quer fortalecer quem nós somos. Ele quer ser o alimento que dá vida, que dá força, que produz em nós mais liberdade, mais de nós mesmos. É o que é dito, né, em 2 Pedro capítulo 1, que diz que nós somos participantes da natureza divina. Diz assim que seu divino poder de Deus, nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio, né, o que ele nos deu, que é tudo que precisamos, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, né, conhecendo a Deus. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Então Jesus, ele alimenta o nosso ser não para fortalecer o nosso ego, fortalecer os nossos caprichos, né, os nossos desejos mesquinhos, não. Ele vem até nós para que nós nos tornemos participantes da natureza divina. Para que a gente se torne cada vez mais aquilo que nós perdemos no Éden. Ou seja, cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. Cada vez mais participantes da natureza divina. É por isso que Jesus havia falado: então permaneçam no amor, permaneçam no meu ensino, permaneçam no meu exemplo. Para que essa natureza divina possa ir frutificando dentro de você, possa ir crescendo em você, para que a tua vida seja cada vez mais parecida com a minha. E aí a gente se torna cada vez mais imitador de Jesus, cada vez mais parecidos com Jesus, conforme a imagem do Filho de Deus. Nós vemos Deus como excelso, como sublime, como maravilhoso. E nós admiramos a Deus. Então, que tenhamos esse objetivo, cada vez mais nos tornarmos parecidos com Ele. Então, assim como a comida é incorporada a nós mesmos, Cristo é cada vez mais incorporado espiritualmente à vida daquele que pratica o amor, que pratica o ensino de Jesus. Ou seja, vão se tornando um. Você e Cristo, nós e Cristo. Esse é o objetivo de Jesus. Nos dar esse princípio de nós nos unirmos cada vez mais a Deus, em coração, em alma, em espírito, nos tornando parecido com Ele, tendo as mesmas vontades que Ele, buscando ter os mesmos desejos que Ele, tendo a mesma compaixão que Ele, a mesma misericórdia que Ele, amando como Ele ama, ou enxergando o mundo como Ele enxerga, cuidando das pessoas com toda bondade e amor. Queridos, que a gente possa viver isso, permanecer nele. Que esse seja um desejo da sua vida, que esse ano você possa fazer isso cada vez mais, numa crescente, numa evolução, cada vez mais amadurecendo, cada vez mais se enchendo de Deus. Permanecer nele e ele em nós. Essa era a oração de Jesus antes de partir. Eu neles e eles em nós. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.